mesmo por aí, porque para não levar pesos extra para cada um dos jogos. Nós já temos que nos preocupar connosco mesmos o suficiente para estarmos agora também preocupados com os resultados dos outros e os números e essas coisas todas. Não olhamos para nós e focarmos naquilo que eu cada vez mais acredito nisto, mesmo que tivéssemos a meio da tabela com os pontos confortáveis. Olhar para nós. Até porque, reparem, numa competição para a taça e na seguinte para o campeonato, a equipa faz, eu até considero 120 minutos bons e depois fazemos 60 minutos bons. E isto é cada vez mais um prolongar do crescimento da equipa. Infelizmente, a situação é o que é e cada situação, cada adversidade que acontece no próprio jogo tem uma dimensão completamente diferente de uma equipa que está a meio da tabela para cima. Isso é claro. E isso muitas vezes prejudica depois o continuar do rendimento que nós temos vindo a crescer. E tem para nós, na análise, é muito claro. Por exemplo, no último jogo, até ao golo do empate, há 0 oportunidades de golo para o adversário, há 0 remates à nossa baliza. O jogo completamente controlado, uma equipa confortável no jogo, a ganhar. E depois existe um jogo à parte, a seguir ao golo do empate, que descamba numa situação de 6 oportunidades de golo para o adversário, 3 golos sofridos. Pronto, assim uma coisa de ter acontecido uma adversidade, foi o golo do empate, que foi na cabeça para os jogadores, foi uma coisa tremendamente injusta ter sido validado e depois ganhou uma dimensão terrível que houve um descontrole da equipa em termos emocionais. E isto é isso que às vezes tentamos passar e é difícil, bem para fora, para todos os agentes envolvidos. Eu no final disse na Flash que exigimos respeito com estes jogadores porque eles estão a sofrer muito. E às vezes a vida no futebol é mesmo isto, uns anos são uns, outros anos são outros, isto passa por todos. E muitas vezes há que ter um bocadinho de consciência daquilo que se faz, neste momento não é olhar para os e dizer assim, eles já estão ali também, se sofrerem mais um bocadinho não faz mal. Não, faz muito peso, tem muito peso. E nós não vamos deixar que isso aconteça. E é muito nessa reação que eu olho para, semana após semana, vejo os jogadores a acreditarem que estão organizados no campo, estão confiantes, sabem o que é que têm para fazer. Tem é que, apesar de eu dizer têm que, eu sei que é difícil, reagir a todas as adversidades, seja erros próprios, seja erros de terceiros, seja o que for, as condições climatéricas, seja lá o que for, nós temos é que saber gerir essas emoções para fazermos um jogo completo e terminarmos o jogo, como saímos de Alvalade, com a sensação de que pronto, fomos uma equipa completa durante o tempo de jogo. E isso para nós é fundamental e sabemos que se isso acontecer, naturalmente, como eu tenho vindo a dizer, a vitória vai acontecer. E é com essa mentalidade que nós vamos para cada um dos jogos, é sermos competitivos, organizados, profissionais e as coisas depois acontecem naturalmente. E isso nós vamos continuar a ser, até porque dia após dia nós somos isso em cada uma das sessões de treino. Eu costumo dizer, até porque há um documentário sobre isso, interessante, que é em inglês, The Table Lies, a tabela mente, e isso acontece algumas vezes, e muitas vezes. Agora, no final do campeonato é a regularidade, é quem marca mais, quem sofre menos, quem faz mais pontos, acaba por acontecer. Não corresponde diretamente à qualidade dos jogadores, à qualidade das equipas, aí é que vai mentir. Agora, a consistência, muitas vezes, das equipas que vão ganhando, às vezes com uma pontinha de sorte, a estrelinha que está do lado nessa época, mais vezes, a ganhar por 1-0, acontecem mais, não há lesões, não há essas coisinhas todas certinhas, há épocas assim. Olha, desde que cá estou, sinceramente, são 7 jogos e eu olho para as coisas sempre uma parte muito otimista e positiva. Aconteceu-nos muitas coisas desde que eu aqui estou, mas essas muitas coisas que acontecem, eu acho que acontecem em todas as equipas, mas se calhar num espaço de tempo mais alargado. Está a acontecer numa situação muito concentrada, porque está a ter este peso muito grande de... Há equipas que correm mal a época, mas que não têm 5 pontos, têm 12, 14, como está o
vamos olhar para o nosso adversário que está logo a seguir, pronto, com 15 pontos. A época não é boa, mas tem 15 pontos. E ainda há sempre aquela, em todos os jogos, é diferente. Ainda ontem, por exemplo, o Tondela, não é? Está no jogo, tem um jogo a perder, controlado pelo adversário, e acontece uma expulsão e a partir daí muda tudo. Connosco é exatamente ao contrário, as coisas estão controladas, estão bem, mas acontece qualquer coisa e é contra nós. Mas eu não olho isso como se nós fôssemos o Calimero e escondermos de tudo o que vai acontecer, não. É olhar de frente, sorrir para as adversidades, continuar a lutar com dignidade, porque é isso que nos vai levar a nós a conquistarmos a primeira vitória, e depois da primeira vitória vão acontecer mais. O adversário vem num período muito confiante, é só na segunda volta o segundo classificado ao momento, atrás de Sporting Clube Braga. É uma equipa que, em termos ofensivos, tem números fantásticos, de equipa grande, com um avançado com 15 golos, com alas com 10 e 7 e 8 assistências e mais golos. Isto mostra exatamente uma equipa que, salvo erro, tem 43 golos marcados nesta época, que é extraordinário. Mas obviamente também tem os seus pontos fracos e é isso que nós vamos tentar explorar. Sabemos exatamente o que eles são em termos individuais e coletivos. Equipa com qualidade, coletivamente bem trabalhada e confiante, individualmente jogadores com potencial incrível e que estão a demonstrar a sua capacidade, porque os pontos depois também os ajudam a estar confortáveis na tabela classificativa e a jogarem como jogam de forma desinibida e as coisas saem todas muito bem. Não, nós vamos manter-nos fiéis àquilo que nós temos vindo a fazer, uma equipa organizada. No momento defensivo temos os nossos momentos muito bem definidos. Temos vindo a consolidar isso até aqueles momentos de descontrole emocional, mas temos conseguido fazê-lo. E melhoramos também a nossa capacidade de chegada à baliza adversária, com mais remates, com mais ocasiões. No geral tem isso acontecido e é isso que nós queremos continuar a fazer, a evoluir nesse sentido. Continuarmos a ser uma equipa que marca golos, nos últimos jogos temos conseguido fazê-lo, e tentarmos ser a equipa consistente no modelo defensivo, no processo defensivo e com as missões táticas individuais e coletivas bem definidas. Isso é que é importante para o jogador também se sentir confortável e confiante. Agora, nós sabemos perfeitamente que nós não somos uma equipa naturalmente talhada para ter muita posse de bola, porque a mesma própria situação e o próprio contexto não o permite. Que a equipa vamos tentando melhorar esses índices de confiança para termos mais tempo a bola em nosso poder, mas somos uma equipa talhada para sermos organizados, fechar os espaços, transitarmos com competência, chegarmos às zonas de finalização, chegarmos com muita gente, estarmos equilibrados, não permitir ao adversário transições, uma série de questões. Agora, é um processo que leva tempo. Se tivéssemos a folha limpa, como eu costumo dizer, para trás, seria mais fácil de implementar aquilo que nós desejaríamos. Nesta altura, temos que ser mais pragmáticos e, relativamente ao pragmatismo, é olhar para aquilo que são os nossos pontos mais fortes e potenciá-los e aqueles que são os pontos mais débeis, escondê-los. É basicamente isto. Estamos aqui numa fase de tentar fazer com que a equipa ganhe esses índices de confiança para depois, a pouco e pouco, ir demonstrando outras coisas que ainda não demonstrou esta época. E isso ganha-se com vitórias.